Vou mandar brasa, ok? Parece que agora deu um verdinho ok. Pessoal, então vou apresentar a plataforma Ninja Art Class, todos os módulos que estão dentro da plataforma e os módulos variáveis com várias lives que a gente tem feito, em princípio, semanalmente, mas isso conforme a demanda, o apetite dos assinantes, a gente pode mudar isso para quinzenal ou mensalmente, enfim, né, para ter essa sincronia de conteúdos com o apetite de vocês. O vídeo está um pouco quebrado, mas ainda está possível. Beleza. Isso é importante. Obrigado, Lucas, pelo feedback. Coisas do ao vivo, a gente tem aqui essa... Como é que se diz? Essa probabilidade de ficar à mercê do sinal da internet. Mas basicamente, a plataforma Ninja Art Class, ela surgiu justamente para trazer conteúdo de fotografia e impressão fine art, gerenciamento de cor num nível ainda básico, mas que promove uma, uma fundação do que você precisa ter de equipamento, de como você precisa configurar alguns ajustes dentro dos seus softwares para dar saída na imagem, foco em impressão digital, foco em permanência fotográfica, algo que surgiu aqui dentro da plataforma, e também entender como gerar significado nas suas imagens, como você conversar com as pessoas certas, as pessoas que querem e podem comprar o seu trabalho fotográfico ou imagético, seja no desenho, seja numa ilustração, algo que você possa estar fazendo também no offline, não no online, não no digital, no real, no físico, suas criações, seus croquis de arquitetura, enfim, pintura, suas obras, suas criações, inclusive de moda, todo o material gráfico que precisa ser criado, mas precisa em um certo momento, perdão, precisa em um certo momento entrar no digital e a gente não tem como escapar disso, né? Então eu vejo muita confusão com relação à compreensão do que é o universo fine art, belas artes como um todo. Nisso ocorreu e está ocorrendo uma banalização enorme com relação à conceituação, a tipo de material usado, a tecnologias, tudo isso. Então, a plataforma surgiu justamente para trazer luz a isso e além, né? E além, trazendo um tira-dúvidas, um atendimento mais próximo, trabalhando essas questões fundamentais desse nicho fine art que é amplo, mas que tem ramificações em todas as esferas da produção artística visual, mas a gente foca aqui em fotografia, em impressão digital. Então, grande parte do nosso eleitorado aqui é composto por fotógrafos, enfim, fotógrafas, impressores fine art principalmente, tá? Mas lembre-se, qualquer tipo de impressão digital doméstica, a sinalização, fachada, precisa da base do gerenciamento de cor. Esse conteúdo é muito mais profundo no meu treinamento de Elite, um curso Ninja da Cor, que sim, abrange toda a cadeia, né, desde a tríade dos elementos da cor até a saída, recentemente com algumas questões revisadas das normas ISO internacionais e alguns casos do campo de batalha dos meus alunos. Então, tudo isso
muito fresco dentro da plataforma, ok? Aqui é um outro sistema e é justamente isso. O manifesto surgiu aí para trazer luz a essa confusão fine art, principalmente no Brasil. Cronograma de aulas, enfim, vou passar rapidamente, porque tem bastante coisa aqui para a gente ver. Diário de bordo, onde a gente comunica as nossas aulas, os nossos encontros aqui, assinantes do plano Kill Bill e Bruce Lee. Esse é um pacote que inicialmente, quando foi implantado, tem acesso ao meu WhatsApp particular para tirar dúvidas, além dos conteúdos aqui da plataforma, e também o Bruce Lee é um plano também de alto impacto, com reuniões por Zoom semanais. Ele não está mais disponível no momento, mas pode voltar a estar devido às demandas aqui de trabalho, ok? Campo 2. O módulo 2, eu sugiro que você comece por ele. Depois do módulo 1, o módulo 2 é o fundamental para você afiar o machado, afiar a sua espada com os equipamentos que estão à sua disposição. Aqui tem uma série de aulas de como calibrar o seu monitor com e sem aparelho. Se você não tem nenhum aparelho de calibração, o momento é calibrar sem o aparelho. Tem aulas aqui com aparelho, claro que é muito melhor, muito mais preciso, mas se você não tem uma calibração sem o aparelho, é melhor do que nada. Então, tipos de monitores, tem muita confusão a respeito de monitores, que tipo de monitor comprar, tem tudo aqui. Diferentes níveis, diferentes entregas, e você tem que ver o que seu mercado é capaz de absorver e o tanto de entusiasmo que você tem para investir nesse tipo de monitor. Se é hobby e você tem condições e quer investir em equipamentos topo, vá fundo, se divirta, faça isso. Mas se é negócio, se é profissionalmente, aqui é uma plataforma que tem muito pé no chão para desenvolver negócios lucrativos, ok? Que você tenha a cabeça no lugar, pé no chão, para saber discernir o que vale a pena investir ou não. A plataforma tem tudo isso aqui. Vamos lá, monitores, diferentes marcas, modelos, monitores ganhadores de Oscar, como calibrar, se você já quer dar um passo ou se você já tem um calibrador e quer, né, aprender a calibrar, porque tem uma série de ajustes finos que você pode fazer, desde o ajuste mais básico, intermediário ao fino, tem aqui conteúdo, tá? Isso aqui é um universo, é um oceano, e eu trouxe aqui uma base de nível até intermediário para você dar conta. Se você precisa ir além, curso Ninja da Cor é o curso mais completo em várias questões da calibração. Mas para não te paralisar nesse início, é importante que você comece estudando e praticando, porque só estudar é muita informação. Às vezes te paralisa, te assusta e você abandona. Não. Consuma, execute, pratique, depois vai absorvendo isso com o tempo. Foi assim comigo, com os meus colegas, meus alunos, e é uma trajetória e um caminho que a gente vai, com o tempo, absorvendo tudo isso, tá? Se você é um completo iniciante na calibração, também tem aula prática sem cortes de tudo que a pessoa precisa ter ou estar em mente, estar ciente quando se calibra o monitor sem saber nada. Isso aqui é uma comunidade também ajudando quem tá iniciando. Fluxo digital, como exportar adequadamente seus arquivos. Também existe toda uma série de caminhos que você pode escolher, mas aqui basicamente é uma visão geral que ajuda muito na forma de você entender os espaços de cor principais
e gerar os seus perfis ICC de saída. Isso aqui é um universo também bem profundo, mas não tem como trabalhar na era atual, na era moderna, sem conhecer os espaços de cor. Tá? Exportando seu arquivo, sincronizando a suíte da Adobe, aqui principalmente da Adobe, e tem sim uma palhinha de como calibrar e perfilar sua impressora, mas antecipo que todo esse conteúdo é mais aprofundado. Você vai perceber isso assistindo as aulas, praticando. Você precisa de um treinamento parrudo se o foco é entrar, né, na toca do coelho e conhecer mais profundamente o universo do gerenciamento de cor, da colorimetria. Okay? Mas aqui você tem uma ideia, porque tem gente que fala, nossa, nunca imaginei que tinha que ter uma maquininha medindo as cores que a impressora exibe. E aqui, fundamental, no momento em que a gente vive, calibrando telas de celular, isso já não é mais. É possível em alguns sistemas Android, tem que baixar um programinha, mas basicamente eu trago aqui uma visão geral do momento que a gente está vivendo, caótico, das pessoas pensarem ou quererem que o celular seja a bússola cromática. Isso aqui é realmente um pesadelo se você acha que pode confiar na tela do celular para tratar suas cores, ok? Isso aqui é o módulo 1, já tem bastante coisa aqui para você começar a sua jornada, mas se a sua pegada não é a parte técnica, e sim a parte conceitual, a parte estética, a parte das artes visuais, eu sugiro que você entre no campo da estética, para entender o que são as belas artes, para entender como funcionam os processos de significação. Os processos de significação variam conforme o local que você nasceu, a educação que você teve, as pessoas ao seu redor, a sua compreensão de mundo. E aqui eu trago, né, basicamente o que é essa fotografia fine art, suas origens, alguns critérios que alguns locais, que alguns espaços do circuito da arte, principalmente nos centros mais amadurecidos, se balizam para definir o que é uma fotografia de arte, ou o que é uma criação artística, o que é uma linguagem fine art. E aqui tem conteúdo sobre isso, critérios, algumas bibliografias, alguns livros que você pode se aprofundar. Quais os critérios que compõem uma fotografia de belas artes, uma fotografia artística? Para alguns tem diferença, fotografia fine art de fotografia artística. Eu trago tudo isso também na compreensão do que é isso aqui. Ó. Você entender esse mundão, entender o processo de atribuição de sentido. Quando, sei lá, vou colocar um nome nisso aqui, o que isso gera de sentido. Eu estou falando o objeto, né? Um copo d'água. Imagina uma imagem que tem múltiplas camadas de significado. E é isso que eu trago aqui. Como gerar significado, e trago fundamentalmente uma noção da ciência da semiótica. A ciência dos signos, não zodíaco, os signos que significam alguma coisa para alguém. E isso é fantástico de aprender porque rompe a maneira como a gente acha que compreende o mundo ou que a gente acha que entende. Isso é, não estou desmerecendo tudo que você aprendeu na sua vida até agora, mas que é uma outra forma de olhar como a gente aprendeu as coisas, como a gente atribui
significado com as coisas que a gente vê no mundo e produz no mundo. Então, mudou minha vida quando eu estudei semiótica. Então, faço questão de levantar uma bandeirinha aqui e falar: não deixe de ver essas aulas. Ok? É um parênteses, mas vamos voltar para o módulo 3 para concluir. Então, no campo da estética, das definições artísticas e composição visual, eu senti que também o pessoal que entrou aqui entrou para aprender a fotografar. Não é nem aquela pessoa que já está na estrada há muito tempo e quer refinar a sua produção visual num segmento da, da produção artística, da produção visual, que é a elite, o suprassumo em termos, vamos dizer, intelectual, sim, não elitista, talvez para alguns elitista, para outros não, mas é uma coisa muito subjetiva, é algo do campo da fotografia autoral, da produção autoral. Tem artistas que trabalham em múltiplas plataformas que também fotografam, então é um universo grande. Eu quero que você saiba que isso é um universo grande que tem vários subnichos, grupos, subgrupos que você pode trabalhar, ok? Mas você tem que ter essa visão macro para ver onde você vai fazer o recorte, tá? Então eu percebi que tem gente que está entrando, que entrou aqui para entender o que é fotografia, o que é uma boa fotografia. E isso, claro, tem relação com o campo do significado da semiótica, que eu vou muito a fundo, mas isso é um conteúdo também nivelador. E para você saber o que é fotografia, você tem que entender a câmera fotográfica, porque a câmera fotográfica ou o dispositivo que captura imagens, ele gera estética na foto, ele muda a imagem. E é por isso que eu trago essa questão da o que é a câmera fotográfica, o que é o diafragma obturador, o que é o ISO, o fotômetro e o ISO, que está aqui. E o que é luz, o que é uma luz natural, o que é uma luz artificial, o que são os modificadores de luz, os acessórios, os tipos de luz, tudo isso vai influenciar na fotografia. Isso eu estou trazendo uma parte que é sim uma mistura de técnica, mas tem uma implicação estética. Porque não adianta, eu vejo que a técnica ela tem que ter uma finalidade. E se a gente ficar só no techniquez, não sei se existe essa palavra, né? Nessa tecnicidade, isso não é da praia de quem é artista. Estou dizendo pela minha experiência de anos em sala de aula e trabalhando no mercado, atendendo por anos, décadas, artistas, isso tem que ter, a técnica tem que ter uma contrapartida estética. É isso que eu percebo. E tudo isso está aqui dentro do que é, porque são as definições, são os conceitos, mas o que isso gera na sua imagem? O Strobist, que é um movimento aí interessante de tirar a luz do estúdio para vir para a câmera, e isso pode ser usado não só com câmeras parrudas, pode ser usado com um celular. Isso é muito importante ter em mente. E aqui entro na parte da composição fotográfica, que aqui sim você se liberta de qualquer equipamento, de qualquer limitação de equipamento, vamos dizer assim, desculpas de eu não tenho uma câmera boa para fotografar. Na verdade, com um celular, com uma lata,
com uma lata de achocolatado, com uma caixa de fósforo, você consegue fazer fotografias belíssimas se você entender regras de composição. Claro que exige prática, exige um conjunto de fatores, mas não é câmera, não é equipamento, não é desculpa para a pessoa não fotografar bem, ok? Então, entendendo a composição fotográfica, é uma aula que também, assim como a semiótica, abre toda a sua percepção de mundo. E aqui, se você está procurando um sentido para a sua vida além, né, de só existir, a proporção áurea te ajuda a enxergar um significado maior, um propósito maior de tudo que está aqui cercando a gente, tá? É através da visualidade, é através das proporções. Isso é profundo, não quero me estender muito aqui, mas aqui é maravilhoso tudo que esse conhecimento traz para a gente, tá? Tudo que essa sabedoria, conhecimento e sabedoria trazem para a gente. Então, o módulo 3 e o módulo 4 falam mais das questões amplas da visualidade. Como gerar significado nas suas imagens, isso é importante para você encontrar a sua veia artística, o que você quer falar, o que você quer se expressar através das suas imagens, da sua produção artística. E como a construção dessa fotografia, dependendo do setor que você escolhe, por exemplo, um retrato, que é sim, dentro da fotografia, uma área que exige habilidade de quem produz, porque também é uma escola gigantesca, o portrait, o retrato, dentro da fotografia. Eu trago aqui também conteúdo sobre geração de sentido, sobre construção de identidade, inclusive de retratos dos meus avós quando eles precisaram se conhecer, casar através de retratos, que é uma prática oriental do Omiai casamento arranjado, onde isso na verdade é antes disso, tem as origens lá dos quadros, no Ocidente também, manda quadro, a, a elite, enfim, os reis, a monarquia, enfim, a elite trocavam pinturas para ver se queriam casar ou não. Então a gente traz isso nos retratos, casamento arranjado, omiai. Omiai, que é o casamento arranjado japonês, eu trago essa análise profunda desses retratos dos meus avós. Então é algo muito particular, mas que tem muito significado para mim, porque gerou inclusive pesquisa do meu mestrado, convívio ali com os meus ancestrais, podemos dizer assim. Isso dá um sentido para a gente, porque a gente começa a entender o que veio antes da gente para a gente projetar alguma coisa nas futuras gerações, enfim. Muito legal toda essa questão. A partir desse módulo 4 surgiu a necessidade de debater o campo da permanência fotográfica, principalmente dentro desse mercado recente da fotografia e da impressão digital, usando pigmento mineral, com impressoras digitais. Parece que estabilizou o sinal aqui. Agora, vermelhinho não estou vendo mais. Estou vendo
Desculpa, é só um parênteses da conexão aqui da internet. Se cortou alguma coisa, me fala que eu repito esse conteúdo, tá? Então vamos lá. Então, a partir dessa proposta da indústria em trazer a união de algo que já existe com a pintura, a permanência, o lastro de materiais que temos provas de durar por séculos. Claro que pinturas com restaurações, mas quem viu uma pintura, sei lá, com séculos de idade, ainda que restaurada, com certeza que aquilo, para quem gosta, ou para quem nunca tenha pensado nisso, olhar uma pintura que foi feita há séculos atrás, persistindo no tempo, é meio como uma maquininha do tempo que você volta e fala: puxa vida, né? Que coisa maravilhosa que alguém estava lá pintando. Então a gente tem lastro de papéis, de tintas, de materiais que duram no tempo. E isso a indústria digital, a vanguarda digital se uniu com a tradição do mercado artístico, promoveu essa união. E claro, isso envolve sobremaneira, é muito importante frisar que não adianta usar todo esse tipo de material e não conservar, não cuidar. Aonde está armazenada essa impressão? Aonde está o cuidado que a gente disponibiliza para esse tipo de material? Você pode fazer com o melhor material do mundo, mas se você deixar num lugar que pega sol direto, que tem uma variação enorme de temperatura, que você não limpa o fundo, que tem uma parede com infiltração, tudo isso vai influenciar na durabilidade. Isso é um, isso é um escândalo no sentido de que se a pessoa não tem isso em mente, ela compra algo que teoricamente foi apresentado pela indústria para durar por séculos, por gerações, 100, 200, 300, 400 anos, impressões, fotografias. E se isso está desbotando por conta do mau cuidado da pessoa que limpa, que joga um produto químico ou que passa um produto químico nas telas ou no ambiente, isso vai descolorir, vai desbotar e aí sim a pessoa vai reclamar. Ou ela sabe e algumas existe a má fé por parte de algumas pessoas em não falar isso para quem imprimiu, para o impressor. E isso é muito complicado porque compromete toda uma cadeia de mercado, ou a pessoa não sabe. Então, a funcionária que limpou o ambiente, o colaborador, ele não avisou. E isso pode ter, sim, um impacto negativo de desbotamento das obras. E são alguns casos conhecidos no mercado, não só brasileiro como lá fora, que estão trazendo essa preocupação para esse mercado fine art. Então existe a bagunça daqueles mal intencionados que querem vender fine art com tintas e materiais que inicialmente não foram projetados para função artística de legado e memória. Preocupação histórica. Gerações não só da cidade, do estado, do país, mas da sua própria família, do seu próprio legado. E existe
um outro mercado, que é o de decoração, que é o de sinalização com outro tipo de material. E tem gente usando esse tipo de material, vendendo como se fosse fine art, como se fosse museologia, como se fosse galeria, material de galeria, que pode sim durar, mas que em princípio não foi projetado para aquilo, e que nós estamos aí também vivenciando esse episódio que está acontecendo dessa nova tecnologia e de toda essa confusão no mercado, não só brasileiro, mas também no mercado mundial. Lá fora é muito mais fácil porque o pessoal, principalmente do velho mundo, dos países mais desenvolvidos, já tem acesso a isso. Não é tão caro o material por conta de imposto, de fabricação, as indústrias estão lá, às vezes há milhares de anos. Aqui nós estamos num país que câmbio, pandemia, guerra, enfim, a gente sente muito tudo isso. Então é muito delicado para quem gosta, para quem quer trazer algo de qualidade para o nosso país, ter que enfrentar tudo isso e realmente, como gestor do seu próprio negócio, você tem que estar de olho vivo nisso tudo. E é por isso que tem esse módulo 6, que é o módulo de gestão de negócio. Você tem que ver o seu preço, a geração de valor que você entrega para o seu cliente, sendo na prestação de serviço, enfim, sendo na criação enfim, de propostas aí de transformação para sua audiência, porque é importante conhecer os anseios do seu público. Você provavelmente tem os seus anseios e muitos do nosso eleitorado aqui, do nosso público, sentiu falta de um atendimento mais aprofundado com relação a atendimento do arquivo, interpretação da sua imagem, impressão, a cor não estava legal, o atendimento, o cuidado do quadro. Então, muitos aqui foram em busca de algo melhor para suas próprias imagens. Isso surgiu também um atendimento para amigos, para o mercado, surgindo um negócio. Foi muito parecido com a minha história. Eu sempre fui em busca de um nível de atendimento e de impressão que eu não estava satisfeito com o mass production, produção de massa, que é preço baixo e alta quantidade, atendimento, qualidade, enfim, profundidade na conversa sempre foi muito baixo. Mas é um modelo de negócio. Então, se você quer atender no alto volume com preço baixo, escolha esse tipo de serviço. Você pode incorporar esse tipo de serviço, mas lembrando que a gênese do Fine Art é menor produção, não tem nada a ver com mass production, produção de massa, é um arquivo é um sistema, uma lógica de mercado em que é menor a produção, mas o preço é muito maior. E aí você tem que ver, né, toda essa questão de posicionamento do seu negócio, estratégia. E aqui no módulo gestão de negócio tem essas questões sobre como cobrar por serviços e o que você está vendendo, tá? Provavelmente, à medida que a gente vai tendo feedback de vocês, vai crescendo esses módulos também. Papo Class, convidados ilustres são os escolhidos. Na verdade, tem muita gente que a gente quer trazer, né? Que eu quero trazer aqui, mas por conta de agenda, por conta dos nossos compromissos,
Nem sempre a gente consegue, mas conseguimos trazer convidados ilustres na área da fotografia e impressão. Temos aqui, tá? E aqui é o módulo variável. Esses são os módulos mais perenes, do módulo 1 ao módulo 7. E aqui é o conteúdo variável, que começou no ano passado, 2022, no segundo semestre, com essa proposta de lives semanais, trazendo conteúdos solicitados por vocês, porque a plataforma surgiu da demanda de alunos do Ninja da Cor, de outros treinamentos do mercado que eu atuo, e eu quis fazer uma proposta também diferenciada de coletar essas dúvidas de vocês. Principalmente ter uma presença semanal. Me habituar com as lives semanais também. Porque alguns outros treinamentos que eu tenho também são abertos o ano inteiro, mas alguns são fechados. E como geralmente a gente faz aqui um evento, uma aula magna, uma aula inaugural, e depois abre as vagas para esses cursos, é importante também estar a par de todo esse universo de lives, streamings, são várias, parece fácil fazer tudo isso aqui, mas exige um pouquinho, principalmente quando você tem uma equipe reduzida, né? Então eu quis incorporar mais anos em sala de aula, a gente tem prática, mas trazer isso para o digital, falar para uma câmera que eu não estou vendo o olhinho de vocês aí do outro lado, né? Leva um tempo também para a gente aprender, dominar todas as tecnologias que estão em constante evolução. Então começamos semanalmente, como eu mencionei, é muita, é muita produção. Começou o ano passado, 2022, no segundo semestre, começou no meio do ano, por isso que eu coloquei aqui segundo semestre, e foram ali 20 lives. Eu gosto do sistema de semestres, décadas lecionando em universidades, centros universitários, o semestre das férias do meio do ano, o semestre das férias do final do ano, parece que reseta, parece que a gente começa o ano também um pouco mais descansado. E tem esses marcos. E a gente começou esse ano de 2023 com o primeiro semestre. Então, do bate-papo mais recente ao mais antigo. Então, depois que a gente fez o break do final do ano, entramos com esses conteúdos até o momento que eu estou gravando essa live, 32 em 5 de abril de 2023. Então, mais para frente, à medida do conteúdo sendo feito aqui dentro da plataforma, sentindo também se nessa modalidade tá legal, se é muito conteúdo a gente pode rever, né? Porque isso pode causar, claro, né, uma questão aí de paralisação, como eu mencionei. Tem outras pessoas que absorvem e absorveriam esse conteúdo e muito mais facilmente, mas a gente tem que ver também como funciona para a maioridade do nosso público aqui, ok? É isso. Deixa eu ver quanto tempo eu levei aqui, eu não me estendi muito, 48 minutos. Pessoal, esse foi o conteúdo da nossa live. Surgiram também demandas locais. Então, quem é da região de Cascavel, os nossos tours fotográficos, para quem conhece a minha empresa há mais tempo, já fiz
tours etnográficos em parceria com pesquisadores que viabilizaram aldeias indígenas, contatos, aproximações com aldeias indígenas para a gente fotografar, experienciar semioticamente um novo mundo, o mundo indígena, e fotografar. Fizemos, fiz, né, por conta que com o nosso know-how, sem parceiros que eu digo intermediando, mas pela minha experiência de já visitar locais, tour fotográfico nas cataratas do Iguaçu, locando van e indo adiante. E agora surgiu aqui através da minha mulher, que tem alunos de Pilates com propriedades belíssimas que estão buscando, abrindo as portas das suas casas, das suas terras para um turismo rural, e surgiu aí um convite dessas parcerias de unir tour fotográfico. Então minha mulher até deu essa sugestão do ecotour fotográfico, achei bacana, porque é focado em fotografia também, que eu posso contribuir, mas a pessoa que nunca fotografou, ela também pode prestigiar. Eu estou tentando pensar em alguma coisa híbrida, em que eu forneço um conteúdo online de nivelamento para a pessoa, quando entrar no EcoTour, já ter uma base e eu tirar as dúvidas dessas pessoas durante o passeio e não dar uma aula no passeio, justamente em virtude dessa facilidade que o digital permite. Então pode ser um modelo híbrido, a pessoa tem acesso, após a inscrição, tem acesso ao conteúdo online antes, estuda, e no dia do evento eu estarei acompanhando essas pessoas nas suas dúvidas para tirar melhores fotos, aproveitar o ambiente, inclusive fotos que a gente pode tirar simplesmente com o nosso telefone. Ok? Então está surgindo aí. Tem gente que já é aluno Ninja da Cor, assinante da plataforma Ninja Art Class, que botou o nome na lista de interessados aqui na região localmente. Cascavel e região tem propriedades belíssimas que a gente já foi conferir. Estamos estudando rotas, trilhas, níveis, vendo van, tudo isso. Acompanhe aí no meu Instagram, Murilo Aito, que a gente vai estar colocando lá essas informações, e também aqui nos nossos grupos do Telegram, ok? Muito bacana, gente, tudo isso. Tempos aí que estão desafiando a gente, sempre, né, o mercado ele é realmente imprevisível, o mundo é imprevisível, mas a gente vai se fortalecendo juntos, se unindo, trocando informações, um ajudando o outro, para a gente conseguir superar essas adversidades e ter sim prazer de viver as nossas vidas com os nossos hobbies fotográficos, ou também enxergar a nossa própria profissão com mais leveza e não essa sensação de que, nossa, é pesado. Realmente, o batidão exige da gente, mas a gente tem que ter essa mentalidade mais leve para encarar tudo que vem por aí, ok? Muito obrigado mais uma vez por tudo que a gente tem construído aqui, e vou jogar a pesquisa e a gente vai analisando essa produção de conteúdo. De qualquer forma, semanalmente, até o final desse semestre, eu pretendo estar. Se na pesquisa o pessoal fala não, tem muito conteúdo, a gente vai adequando até encontrar a melhor forma para vocês absorverem o que a gente tem produzido aqui, ok? Grande abraço,